bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Catedral. Hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui o meu amigo Ciro. Como que você tá, Ciro? Pastorzão, obrigado por me convidar mais uma vez para participar desse bate-papo. Sempre uma honra para mim estar voltando aqui, estar revendo aqui vários amigos, com você aqui também. Gosto muito da igreja, tem um papel muito relevante para a cidade. Sim. Então, uma honra para mim estar com vocês aqui mais uma vez. A gente estava falando, acho que a primeira vez que você veio aqui, então foi em 2018, né? Acho que foi 2018, num culto. No final do ano, quando a gente fez um momento de oração. Aliás, foi o primeiro contato aqui com o pessoal da igreja, foi esse? Foi 2018, quando, inclusive, o senhor me convidou, né? Me Sim. chamou para participar do culto aqui. Naquela época estava orando por algumas lideranças e pessoas que tinham essa vocação política, né? Ou que queriam participar da política. E aí foi a primeira vez que eu estive aqui. Mas a gente se conheceu no diretório da Sociedade Bíblica do Brasil. Você era o cara mais bem vestido lá daquela reunião, né? Mais elegante no dia. Nossa, acho que a gente se conheceu lá, né? Devia estar visitando um cliente, porque eu era consultor de negócios, né? Ainda sou. Mas naquele dia devia estar com algum cliente, então fui assim, né? Bem vestido demais até. Mas foi bacana, foi lá mesmo. Foi, se eu não me engano, foi julho de 2018, agosto de 2018. Alguma coisa assim, né? E de lá pra cá, nossa amizade tem se estreitado, né? E você é um cara que eu respeito e admiro muito. É um cara que é constante, tem consistência, tem equilíbrio, é coerente entre o que fala e o que vive. E pra mim, então, é uma alegria poder trazer pessoas assim, que a gente acredita para poder trazer uma instrução, uma direção. Nós estamos, nesse exato momento, numa série dentro do Catedral Cast, falando sobre política. Então, nós já falamos sobre como escolher o seu candidato, nós já falamos sobre a política que influencia a cultura ou a cultura que influencia a política. Nós já falamos sobre a diferença entre conservadorismo e cristianismo, e agora a gente está recebendo você aqui também para trazer instrução para o povo nesse ano de 2022, que vai ser um ano tão, não vou falar difícil, mas desafiador, né? Um ano... Não tenha dúvida, pastorzão. De decisões muito importantes, né? Muito importantes. Esse é a primeira função sua na política, né? Como vereador. Na realidade, eu acho que, assim, a nossa função enquanto cidadão é a gente ter uma posição. Uhum. É a gente realmente acreditar em uma melhora, em um projeto de país, um projeto de cidade, um projeto de estado, e não simplesmente em pessoas, porque é o que a gente sempre fala, né? Quando a gente, eu brinco assim, né? Eu falo muito sério o seguinte, a pessoa que sai da igreja porque ela decepcionou com uma liderança, ela nunca esteve ali por causa de Deus, mas sim por causa de pessoas. Então a gente sempre tem que colocar nossa confiança em Deus, pedir ele direcionamento para a gente escolher dentre os que tem o melhor caminho. Sim. Nesse tempo seu na política, o que tem acendido assim no seu coração? Eu vou chamar de um descontentamento santo, sabe? É uma indignação e uma vontade de morrer por aquilo, de fazer algo para mudar. Hoje você está na esfera municipal, Deus pode te levar a uma esfera estadual, quem sabe até uma esfera nacional, mas o que move o seu coração hoje assim? Pastor, eu acho que é realmente a questão da gente defender os nossos princípios e valores. Sim. Está muito forte hoje em dia e está começando a relativizar muito. Eu falo assim que os movimentos, né, até o movimento LGBTQIA+, outros movimentos progressistas que têm Karl Marx como sua referência, eles não querem que a gente viva a Bíblia como regra de fé e prática. Uhum. Eles querem que a gente apenas tenha a Bíblia como fé, mas não como prática. Sim. Então está muito relativizado. A gente está vendo vários países da América Latina, questão do aborto sendo aprovado, todo mundo tratando isso normal. Você foi ali, teve relação sexual, aí você agora tem um filho, mas eu não quero criar esse filho, vai lá e aborta. Ou seja, a vida está sendo descartável. E o verdadeiro interesse por trás de propostas como essa nem é o ser humano em si, porque você não corrige um erro com o outro. Então, suponhamos que ela engravidou a partir de um abuso, um trauma, mas eu vou gerar um outro trauma na vida dela, ou seja, ela vai carregar o trauma do abuso e o trauma do homicídio, então a pessoa não está interessada no outro, mas é uma desconstrução social. É uma pauta. Eu falo que assim, que se você fizer parte da pauta, da agenda dessa turma, você é interessante. Se você não fizer, você não é interessante. Tem vários pessoas, né, que se declaram homossexuais e tudo mais, que eles não compactuam com a pauta
do ativismo LGBTQIA+, E o interessante é que eles são inimigos, né? Eles são descartáveis. É igual o feminismo com a mulher. Exatamente. Diz que protege a mulher, mas a partir do momento que ela vai contra, ela se torna também uma inimiga. Ela se torna descartável, ela não é parte daquele projeto de poder. Então, é exatamente isso que eu acho, que a gente precisa de posicionar e lutar por aquilo que a gente acredita. E isso aí vai custar a gente realmente ser perseguido, muitas vezes ser processado criminalmente, judicialmente. A gente não pode se dobrar a isso, porque eu acredito que política é missão, é propósito. A gente está ali para cumprir algo que, se o Senhor nos colocou ali, e como a gente acredita que é Deus que levanta todas as lideranças, Ele nos colocou ali com um propósito. E ali nós não somos nada mais do que soldados nessa batalha. Sim. É interessante porque quando a gente fala dessa questão dos valores e princípios, a gente estava até no episódio anterior falando sobre a política, ela influencia a cultura ou a cultura influencia a política? E eu vim numa perspectiva de que, de fato, era a cultura que influenciava a política. Mas o que a gente tem percebido? Que ao longo de décadas, você vem fazendo uma desconstrução social. Então, você vem trabalhando a desconstrução do casamento, a desconstrução do homem, a desconstrução da mulher, agora dos filhos. Então, você vem minando a cultura, enfraquecendo ela, para que num determinado momento da sociedade, um governo totalitário possa assumir sem que aquilo haja uma oposição. Porque hoje o que a gente está vendo é uma guerra de ideias, né? Total, a guerra é cultural. A guerra cultural. E esse enfraquecimento cultural, ou seja, família forte, cidade forte. Família fraca, cidade fraca. Total. Esse enfraquecimento da família proporciona um ambiente perfeito para um governo totalitário, que é o que está acontecendo na América do Sul, que é o que está acontecendo no globo de uma maneira mais específica, e o que eles estão doidos para fazer no Brasil, trazer isso daí. Então, eu entendi o que você falou e eu concordo plenamente. Eu acho que a maior causa nossa hoje tem que ser defender os nossos valores e princípios, que não são nem propriamente falando conservadores, mas são cristãos. É isso aí. E aí, se você chega para um ateu e pergunta para ele, cara, errado matar? Ele vai falar, é. É errado roubar? Ele vai falar, é. É errado mentir? Ele vai falar, é. De onde que ele tirou isso? Talvez ele não saiba, mas tudo isso são princípios e valores cristãos. Não tenho dúvida. Mas é o que você falou, pastor. O que acontece? Hoje, a esquerda, de forma geral, e aqui eu tô falando rasgado, tá, gente? Depois o pastor, se ele quiser, ele corrige aí, ele faz um outro programa. Assim, gente, o que ele falou lá, isso aqui nós concordamos, não. Eu vou falar o que eu acho aqui. Fica à vontade, O negócio cara. é o seguinte, a esquerda ela tem uma pauta progressista que o principal que eles querem atacar é a família, porque é como o senhor falou, a desconstrução da família, ela gera espaços, rupturas na sociedade, que aí fica mais fácil você implementar um pensamento destrutivo nas pessoas. Sim. Quando a gente fala aqui de feminismo, a história dele mostra que ele só usa a mulher como objeto para cumprir uma agenda. No momento nenhum eles estão preocupados com a saúde mental daquela mulher. Igual a gente falou de aborto, eu acompanho um pessoal de uma ONG que chama Brasil for Life. E o que eles fazem? Eles ajudam mulheres que muitas vezes vítimas de algum estupro, alguma coisa assim, ou que querem abortar, a trabalhar o emocional dessas mulheres. E nós temos centenas de casos de crianças que que não foram abortadas e que hoje são crianças saudáveis e que a mãe ama muito e que o pai também ama muito. Por quê? Porque foi feito um trabalho de resgate dentro da mente daquela mulher. A mulher, ela foi feita... Deus na sua criação, por que a mulher tem útero? Porque ela foi feita para realmente ali gerar uma vida. E isso é um sentimento que as mulheres têm, que nós homens jamais vamos entender. Sim, é verdade. E todas as mulheres, já tive conversando com algumas que abortaram, você vê no olho dela a dor, que a dor, a tristeza que ela sente, que a alma dela tá machucada com a ferida, que não vai sarar mais. Então a gente precisa de ajudar essas mulheres, porque, muito pelo contrário, se ela não quer, o que o filho dela tem a ver com isso? Nada. Então nós estamos matando um inocente e tem gente batendo palma para isso. Então é contra essas coisas que nós temos que lutar, e muito que a gente falou que vem da cultura. Os filmes de hoje em dia, novelas, músicas, tudo isso nos leva a crer de que, não é tão errado assim. E aí quando a gente começa a relativizar a verdade, a gente pode ter sérios problemas na nossa sociedade, que tudo vira relativo. Sim. E quando tudo é relativo, não existe verdade. A gente tem uma frase aqui na PIB que a gente fala muito, que padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. E é isso que a gente vê a partir da cultura. Então, filme, novela, seriado, música, tudo
gerando um padrão de pensamento na sociedade. Então, o adultério é algo normal, a traição é normal. Agora, o abuso sexual infantil, né? Eles estão tentando normatizar isso também a partir dos filmes. Absurdo, Padrão de pensamento vai gerar comportamento. Se é normal, eu vou fazer. E a partir do momento que eu faço, eu gero uma brecha para o mundo espiritual. E com a minha atitude, eu tô dizendo, ou Deus me resgata e me abençoa, ou o diabo termina de me empurrar porque eu já tô na beira do precipício. E é exatamente isso que a gente tem visto acontecer, né? Quando você pega uma banda americana, por exemplo, você percebe o nível de influência na cultura que ela tem. Você vai para um país mais fechado, como a Coreia, como o Japão, e os caras são tudo vestido com a camisa daquela banda, falando como aquela banda, como? Porque a arte tem um poder de influência muito grande. Até porque a arte, a música, o cinema, né? Tudo que envolve uma produção artística, ela mexe no nosso emocional. Enquanto você ri, você tá absorvendo, né? Exatamente. Quando ela mexe no nosso emocional, a gente começa... Se você não ficar muito atento, você começa a dar pequenas brechas. Você baixa a guarda. Eu vou te dar um exemplo. La Casa de Papel. Quem aí assistiu? Possivelmente todo mundo. Quem não assistiu, Sim. Não sei que planeta você tá vivendo, mas tudo bem. Mas quase todo mundo assistiu ou sabe o que é. Quem não torceu pra bandidagem? É verdade. Olha aí. E um determinado... E olha como é que é sutil. Eles vão falando aquelas cenas de como é que rouba o ouro e como é que faz e pra quê e tal. Mas em determinados momentos, eles têm aqueles flashbacks, né? Deles planejando todo o roubo. E aí tem um cara lá que ele começa a falar da relação homossexual, como é que é, por que é prazerosa, que as mulheres não entendem aquilo e tal. É uma cena, talvez, aí de uns 5, 6 minutos. Mas dentro de um seriado que cada episódio tem aí 1 hora, talvez é desapercebido. Talvez seu filho estiver assistindo aquilo ali e você não falar com ele na hora, olha, isso aqui não é bem assim, não é nisso que nós acreditamos. E tudo. Então são essas pequenas brechas que elas vão passando que no final elas podem causar uma ruptura muito grande. Porque se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ali está muito claro o que a gente tem que seguir. Sim. É óbvio que a pessoa que é maior de 18 anos, quer fazer o que quiser da vida dela, ela tem esse direito, né? Se ela quiser ser homossexual e tudo mais, isso aí a gente não pode impedir. Mas dentro da Bíblia tá errado e a sexualização, a erotização infantil é algo que é abominável. Eu recebi essa semana uma mãe que me mandou da prefeitura um caderno aqui, uma atividade, onde mostrava uma criança brincando com os pais em casa, e o pai estava fazendo a barba, e as crianças entraram. Vocês foto Tirinha, em quadrinho, né? Tira em quadrinho. Aí o pai vai correndo para fechar. Só que o pai tá pelado e aparece o órgão sexual do pai. Qual a necessidade disso para uma criança que tá na EMEI de 0 a 6 anos? Qual a necessidade disso? Aí vai lá abrir a mãe, aí vai lá chamar a mãe no box, tá tomando banho, na hora que abre lá a cortina, mostra a mãe pelada também. Qual a necessidade disso? Ou seja, eles estão, de fato, querendo influenciar os nossos filhos, as nossas crianças. Por quê? Porque isso é uma construção de longo prazo. E eles sabem que enfraquecendo a cultura ou modelando a cultura na forma como eles acreditam que é certo, é muito mais fácil de você mudar o poder lá na frente. É muito mais fácil de um discurso de um político que acredita nisso modular o pensamento dessa criançada que cresceu vendo isso. Ou seja, vai chegar na vida adulta, para eles não é tão errado. Para eles isso é relativo. Então, se virou relativo, eu aceito isso na minha casa. E é isso que nós temos que parar. Porque se a gente acredita em algo diferente, se a gente tem a Bíblia que nos remete ao que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, a gente precisa realmente levantar e falar, olha, eu não concordo com isso. Hoje a gente paga um preço de ter deixado a cidade nas mãos, né? A cultura, ter entregue a cultura. Então, acampamento de carnaval, a igreja saía e ia para retiros, né? Ia para o interior, ia para sítios, e a cidade estava entregue. A música, a gente entregou, o cinema, nós entregamos. E agora eu acho que é o momento dos cristãos entenderem o seu papel nas áreas de influência da cidade. É hora de usar a criatividade que Deus deu para, de fato, trazer os valores e princípios que são cristãos, mas que normatizam a vida, trazendo harmonia, paz, leveza para todo mundo, igual no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos não era para oprimir, era para gerar liberdade. Então o trem só é livre quando caminha por cima do trilho. Então todos os princípios e valores bíblicos,
eles não oprimem, na verdade, eles trazem liberdade. Chegou o momento da gente ensinar através da música, ensinar através do cinema, ensinar através de filmes, de novela, enfim, usar a arte, né? Alguns livros que eles tratam, né, das 7 esferas de influência, né, que a gente tem. Então fala lá de economia, de educação, política, de artes, não vou lembrar todos aqui, religião, enfim. O que a gente precisa nesse ano? Esse é um ano difícil, porque o país está muito polarizado, ele está muito tenso, mas no mundo tereis aflições, já estava escrito. Sim. Então não é novidade para a gente. Então nós como cristãos, o que a gente precisa fazer? Pastor, a gente precisa de posicionar. Posicionar, para muitos, vai ter uma ruptura, porque quando você é omisso, você está sendo conivente. Uhum. Se você está numa rodinha aí de amigos, na faculdade ou em qualquer lugar onde as pessoas começam a falar contra aquelas coisas que você acredita e você simplesmente fala assim, não vou falar nada, porque eu não quero confusão, não estou a fim de discutir. Mas eu não estou falando para você discutir, nem para você gerar confusão, mas você precisa se posicionar. Falar assim, olha, você fala isso, eu não acredito. Eu acredito na verdade, que é essa, eu acredito nesse tipo de comportamento, eu acredito nesse tipo de visão. Você pode até ter sua opinião, mas a minha visão é essa. Quando você faz isso, você se posiciona. Você não foi agressivo, você não gerou nenhuma confusão, mas você se posicionou. Eles vão saber que ali tem alguém com princípio, com valor e alguém que pensa diferente. Muitas vezes, o pensar diferente, você se posicionar pode gerar uma possibilidade de mudança de pensamento da outra pessoa. Porque ela vai começar a falar, mas por que você pensa diferente? Às vezes ela nem sabe o porquê que ela pensa daquele jeito. Às vezes ela recebeu, engoliu, e naquela conversa saudável com um cristão maduro, pode ser que aquilo seja para ela eu tenho uma pessoa próxima da minha esposa que ela sempre defendeu o feminismo. Aí teve um dia que ela estava lá em casa, essa amiga da minha esposa, e aí ela falando sobre feminismo, falou, não, porque eu sou feminista e tal. Eu falei assim, o que o feminismo prega? O que o feminismo fala? Não, porque as mulheres têm que... Eu falei, você está tudo errado. O movimento feminista, ele usa as mulheres em prol de uma pauta. As feministas são as pessoas, assim, mais esdrúxulas. Quando você vai ler Simone de Beauvoir, por exemplo, uma mulher que matava crianças, né, no ventre das mães também, usava as mulheres para ser parte de uma agenda. E não para revelar, para exaltar a beleza feminina, as qualidades das mulheres. Não, você faz parte de uma agenda, de uma pauta. Isso quem faz é o cristianismo, né? Foi Jesus. E aí, essa menina, ela virou e falou assim, poxa, Ciro, eu nunca tinha pensado por esse lado. Aí eu comecei a mostrar essas escritoras, né, que são a referência das feministas. Ela falou, realmente, eu não acredito nessas coisas, não é isso que eu penso. Então, muitas vezes é isso aí. A pessoa nem sabe por que ela tá, por que ela fala que ela é aquilo, sendo que ela não tem conhecimento. Então, por isso que é muito importante a gente posicionar. E quando a gente posiciona, você abre essa possibilidade de diálogo, de mostrar o porquê que eu acredito nisso, por que eu estou fundamentado em não aceitar essa ideia sua. Você não precisa ser agressivo, você não precisa criar confusão. Mas se posicionar é isso. Muitas das vezes pode acontecer, mas você não pode abrir mão de quem você é, do que Deus mandou a gente falar. Sim. E eu falo em várias pregações, pastor, quando eu estou nas igrejas, que eu falo assim, o que me chama muita atenção no livro de Daniel é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, todo mundo sabe dessa história, criou a estátua lá, mandou adorar. Aí eles falaram que não ia adorar. Aí falou, vou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Não é isso? Uhum. Esquentou. E aí, qual que é o fim da história? Eles foram salvos. Mas não é isso que me chama a atenção. É que no texto eles falam assim, olha, rei, nosso Senhor, ele pode nos salvar. Mas, se ele não fizer, o senhor vai saber que a gente não te adorou e não adorou a estátua de ouro. E eu chego a arrepiar, porque esse é o verdadeiro sentido, que é, Deus é poderoso para me salvar, para me livrar, mas, se ele não livrar, eu continuo sendo servo bom e fiel. É convicção, né? É isso. É quando a gente está pautado na verdade, quando a gente está pautado no que o Senhor nos mostra e quer que a gente exerça esse papel. É fácil? Não, não é fácil. Por que você acha que os cristãos hoje têm tanto receio e tanto medo de se posicionar? É porque o outro lado cultivou, gerou medo, gerou uma... Eles são agressivos. O que você acha que aconteceu que hoje tem... Eu acho o seguinte, eu acho que muitos cristãos eles têm medo de posicionar por causa dessa... Porque o pessoal do lado de lá, vamos colocar assim, eles enfrentam muito mais. E o cristão, muitas vezes, ele tem essa coisa de...
vamos tentar aqui conduzir, vamos tentar aqui fazer tudo ficar bem e tudo mais. A gente tem que tentar isso, lógico, mas você não pode abrir mão de ser quem você é. Pô, a gente lê na Bíblia várias histórias, tantos guerreiros que Deus levantou, guerreiras que lutaram por causa do evangelho, e na nossa vez não vai ter nada. Na nossa vez vai ser bacana, não, a só gente não admira não, José, a gente admira Entendeu? Daniel. Olha a história de Jó. Olha a história de Jó. Tirou tudo que o cara tinha, só não tocou na vida do cara. Sim. Mas tirou tudo que ele tinha. Por que na minha, na sua vez, ou de quem tá assistindo a gente, vai ser diferente? Sim. Sendo que o nosso Deus é o mesmo. Por que vai ser diferente? Sendo que na Bíblia, Deus nos instrui de que a gente vai passar aflição, de que não vai ser fácil, mas fique em paz, nós estamos juntos. O Senhor está contigo, tem bom ânimo. Vamos caminhar, vamos para frente. Então eu acho que os cristãos eles têm um pouco esse medo de gerar essa confusão de, poxa, será que eu vou desagradar? Será que eu vou criar algum tipo de confusão? Você não tem que pensar nisso, tem que pensar o seguinte, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, é coerente com a Bíblia? É coerente com o que o Cristo nos manda fazer? É coerente com a palavra de Deus? É coerente. Então, meu irmão, vai pra cima. Vai pra cima. A gente não pode ter medo de propagar as boas novas. Porque eu falo assim, é muito bonito quando a gente vem pro culto, vem pra igreja, nós estamos pregando pra convertidos. Luz na luz, né? Um outro ali que tá um pouco desviado, tá uma coisa assim, e talvez ele vai reencontrar Jesus e tudo mais. Mas é fora das quatro paredes da igreja é que tá o mundo real. Eu falo assim, a igreja é lugar de gente imperfeita, é lugar de gente doente, então por isso que a gente sempre vem à igreja, porque a gente precisa ter comunhão com os irmãos, a gente precisa de aprender mais sobre a Bíblia, a gente precisa nutrir pra gente enfrentar a batalha que tá lá fora. Porque dentro da igreja é onde a gente, é consertado, aperta os pinos ali, você tá meio bamba aqui, nós vamos ajudar você aqui, e você mete bronca lá fora. Porque se for pra ser bom só aqui dentro, aí é hipocrisia. É luz na luz, né? A gente precisa de fato ir pras trevas. Exatamente. Acho que 2022 é um ano de crise, mas também um ano de uma grande oportunidade. É tempo da gente brilhar e nessa escuridão a luz de Jesus se torna ainda mais relevante. E mais do que isso, pastor, eu acho que assim, é um ano de eleições políticas, sim, mas político nenhum vai mudar a vida de ninguém. Quem muda a vida de alguém é Jesus Cristo. Ele é que vai transformar uma nação, ele é que vai transformar um bairro, ele é que vai transformar uma cidade, um casamento, vidas. Ele é que vai fazer tudo. Mas a gente precisa de... A gente vive na terra, a gente vive no mundo real aqui, de pele e osso. Deus vai fazer o que a gente não pode, mas o que pode mas ele também nossa, coloca para que nós façamos aqui, para refletir a glória dele, refletir o que ele quer aqui na terra. Nós fazemos parte do exército de Deus. Então, para isso, a gente precisa se posicionar. A gente precisa de realmente colocar, gente, isso não é certo. A gente tem que propagar as boas novas, mas a gente não pode ter medo. Então, o cristão, eu acho que a principal palavra para ele hoje é posicione-se. E aqui eu não estou falando para você defender um político, um partido político, estou falando para você defender princípio e valor, para você defender a verdade. E a verdade está na Bíblia. E dentro disso, você vai ter sabedoria e vai conseguir escolher aquela pessoa que quer destruir um país, aquela pessoa que quer realmente um projeto de poder, ou aquela pessoa que está ali querendo construir uma nação melhor, pautada em bons princípios e valores. E também, que dica pastor, que você dá para quem está ouvindo a gente é analisar um candidato, igual você está falando assim, pega por princípios e valores. O que mais você poderia dar de dica? Eu acho que ver o discurso dessa pessoa, o que ela fala sobre aborto, família, o que essa pessoa está falando sobre economia. É muito importante, porque quando eu escuto um discurso falando assim, por quê? Por que eu vou me preocupar com teto de gasto? Por que eu vou me preocupar com orçamento máximo? Eu não tenho que preocupar com isso. Eu tenho que dar dinheiro para a educação, para a saúde, para tudo. Opa, pera lá. De onde que vai vir esse dinheiro? Você precisa entender que na vida, na sua casa, na minha, na do pastor aqui, existe um orçamento. Ninguém tem orçamento infinito. E quem fala isso, o governo vai dar tudo, isso é pensamento comunista. E esse pensamento vem de quem? Então, eu quero que você faça essa reflexão. Veja a vida pregressa dessa pessoa. O que essa pessoa já fez? O que ela acredita? Quem são as pessoas que ela está do lado, que ela anda, que ela se aliança? Essa pessoa, seja deputado, prefeito, presidente, o que quer que seja, analise também como é que foi a vida pública dessa pessoa, quais foram os projetos que essa pessoa fez, o que essa pessoa fala que vai fazer.
Então, eu digo assim, é muito claro, pastor. A gente só cai na conversa se você não pesquisar um mínimo. Uhum. Hoje tem as redes sociais que a gente consegue ver em tempo real tudo que todo mundo tá falando. Família, bastidor, Tudo. Se né? você for buscar, eu quero escolher, Ciro, um candidato a deputado estadual, um para federal, um governador, um senador e um presidente. Cara, pesquisa quem é essa pessoa, o que ela tá falando, quais são os discursos dessa pessoa. Eu vou te falar, se você gastar 10 minutos na página de cada um desses que você tá pensando, você vai descobrir quem é essa pessoa. Então, só que tem que partir da gente também, enquanto cidadão, um mínimo de responsabilidade de procurar. Porque é o seguinte, eu brinco assim, os políticos da nossa nação é como se eles fossem os CEOs do Brasil. Por quê? Porque eles vão assinar uma coisa lá que pode complicar a minha vida e a sua. Então, por que eu preocupo com a empresa que eu vou entrar, eu preocupo onde eu vou colocar meus filhos, qual a igreja eu vou frequentar, quais os ambientes que eu vou estar, o bairro que eu vou morar, mas eu não me preocupo com quem pode decidir passar uma lei lá que vai me atrapalhar nos meus negócios, vai atrapalhar a minha família, vai atrapalhar naquilo que eu acredito. Nós ainda somos uma nação com liberdade religiosa de vir e propagar, né, ter o nosso culto e tudo mais, mas a gente já ouviu, risco, né? A gente já ouviu aí pessoas que pretendem se candidatar à presidência e a outros cargos também eletivos, falando que essa pastosada toda vai ver o que vai acontecer se vão entrar no poder. Sim. Então a gente é muito, pessoal, não tá mais escondido. Tá escancarado. Tá escancarado. A gente precisa de ter seriedade e um mínimo de realmente coerência, de falar assim, deixa eu pesquisar quem são essas pessoas, o que essa pessoa já fez e o que ela tá pretendendo fazer. Sim. Eu acho que essa é a maior dica que a gente pode dar. Hoje você tá no cenário municipal, né? Como que você enxerga o cenário municipal agora com a saída do Calil, o cenário estadual e o cenário da nação, assim? O que você enxerga? Bom, vamos lá. Eu acho que o cenário municipal agora nós temos uma grande chance de Belo Horizonte caminhar para frente. Na minha opinião, o prefeito Alexandre Calil foi um péssimo prefeito. Ele não discutia com a Câmara Municipal. Ele me chamou uma vez na prefeitura quando ele queria o meu voto para um projeto. O projeto era ruim, nós vetamos, o projeto caiu. Ele nunca mais me chamou para ir na prefeitura, nunca mais teve diálogo para construir, para discutir. A gente vê o problema que a gente tem com os ônibus, que estão com horário reduzido, que não tem ar-condicionado ligado muitas vezes, muitos deles também sem cobrador. Então, a cidade, se você andar aí, você vai ver que a cidade parece estar largada. E isso que aconteceu na gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. Agora, nós estamos com o Fuad Naman, que é o prefeito, que era o vice, agora tomou posse, é o prefeito de Belo Horizonte. Eu estou com muita expectativa, sabe? É um cara que parece que dialoga mais, que conversa mais. E eu falo assim, pastor, o que a gente precisa nós não vamos concordar com todo mundo em 100%, mas nós temos que olhar para a cidade. Sim. Nós temos pontos de convergência onde nós precisamos de desenvolver a cidade. Então isso passa pelo quê? Pelo diálogo, para a gente conversar, para a gente sentar e construir. Política é isso. A gente precisa falar assim, como que a gente pode ajudar a cidade? Como é que a gente pode melhorar o transporte público? Como que a gente pode melhorar a segurança da nossa cidade? Como que a gente pode fazer a nossa cidade ser uma cidade mais atrativa para que ela tenha mais recursos, para que ela tenha mais empregos? Como que a gente pode investir? Eu acho que essas são as pautas que a gente tem que trazer. Então, eu estou muito otimista. Hoje é dia 6 de abril. Então, estou muito otimista para o que a gente pode construir a partir de agora com Belo Horizonte. Você falou assim, ele entendeu que era... com todos os vereadores, tanto vereadores de direita, esquerda, centro, tá todo mundo querendo construir uma Belo Horizonte melhor. Sim. E eu acho que esse é o caminho, pensar na cidade, um bem comum para todos. A nível estadual, eu acho que nós temos aí uma eleição difícil. Muito. Nós temos aí o governador Romeu Zema vindo para a reeleição. Nós temos recém-anunciado o senador Carlos Viana, que me parece que vem para concorrer ao governo de Minas. E nós temos também o ex-prefeito Alexandre Calil, que vai tentar uma vaga também para o governo de Minas. Então, assim, eu analiso que o Zema é um bom candidato à reeleição. Pegou um estado falido, quebrado, mas tem feito um bom trabalho. Tem feito um bom trabalho. Acho que Minas ganhou muito com ele. Mas também nós temos agora o Carlos Viana, que é apoiado pelo presidente, né? Então é um cara também que a gente sabe que é do meio evangélico, um cara que eu acho que a gente tem que escutar um pouco mais dele para essa eleição, quais são os planos dele, o que ele pretende. E eu acho que o que a gente tem que lutar com todas as forças é para não deixar
o Alexandre Calil sentar no governo de Minas. Porque o que ele fez com Belo Horizonte, se ele repetir no estado, nosso estado vai acabar. E o estado não tá num momento propício para um erro tão grande como esse, né? Não Ele já vem de um momento muito caótico. Exatamente. E o Alexandre Calil pode terminar de afundar o estado. Pode terminar de afundar. Você sabe, assim, você falou aqui agora. O estado estava quebrado, o Zema conseguiu colocar as contas mais ou menos em dia ali. E agora, se chega um cara que está alinhado com o PT, que está alinhado com esse pensamento esquerdista de querer só dar as coisas, dar cargo, vamos negociar, o estado vai acabar. Nós não podemos concordar com isso. Nós precisamos de pessoas que pensem num estado mais forte. E para isso é fazer boas políticas públicas, ter um bom relacionamento, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, diferente do que ele teve aqui. Porque se ele tem se ele não tem sinergia na realidade com a Assembleia, os projetos ficam parados, o Estado não anda. Né? Nós não podemos, pô, Minas Gerais é muito rico. Não tem, né? Ele não tem na Câmara dos Vereadores, ele não tem na Câmara dos Deputados. Ele não tem bom relacionamento. Não tem, porque ele pensa num projeto de poder. Essa é a minha visão. E a nível nacional, eu não acho que existe terceira via. De fato, eu não acredito Como nisso. A gente já tá vendo acabar, dissolvendo, né? O Sérgio Moro cada vez mais credibilizado. O Dória já mostrou aí que desistiu. O que eu acredito que vai acontecer? Eu acho que eles vão se unir, talvez, em apoio ao Eduardo Leite, para tentar ser essa terceira via, mas que vai fracassar. Hoje nós temos, então, PT e o Bolsonaro. Bolsonaro é santo, gente? É aquela pessoa, assim, que tudo que ele fala é certo? Não, eu não acho. Eu não concordo nem com a minha mulher 100%. Você concorda, pastor, com sua mulher 100%? Tá certíssimo. Então, gente, não dá. Agora, nós vamos colocar lá um cara que fala que quer matar a criança no ventre? Que vai falar que vai cercear as comunicações, que vai colocar os pastores nos lugares deles? Nesse momento, eu acho que cabe um pouco da nossa maturidade. E a gente tem até repetido uma frase aqui também, um axioma, que o maduro lida com o que é constrangedor, mas pontua o que é comprometedor. E nesse caso, quando a gente olha para os dois candidatos, a gente é constrangedor. O que se fala, tal, o jeito que se porta é constrangedor. Do outro lado, você tem algumas coisas que são comprometedoras. E aí a gente não pode trocar um pelo outro, né? Não pode. Eu vou te falar uma coisa, pastorzão. Eu já estive diversas vezes em reuniões, né? Junto com o presidente Bolsonaro, não reuniões eu e ele, não. Celebrações, coisas ali tive lá essa semana, no Palácio e tudo mais. E sabe o que eu sempre vejo? Pessoas orando, ministros orando, pessoas sérias, comprometidas com Deus. Então, assim, em um governo onde, numa troca de 10 ministros, se não foram todos, foram 9 falando de Deus, orando, pedindo a Deus para abençoar a nossa nação. Eu não sei qual o nível de compromisso com Deus que essas pessoas que falaram lá têm. E nem tá no meu poder julgar isso também. Mas só de saber que tem pessoas ali que pedem a Deus para abençoar a nossa nação, fazem uma oração ali pedindo para Deus guiar o nosso povo, abençoar a nossa nação, é muito diferente do que a gente viu. Que não estão lutando contra a vida, que não estão lutando contra a família. Exatamente, é muito diferente do que a gente viu em outros governos. E eu falo isso que eu vi de perto. Eu não sou o cara que ligo pro presidente Bolsonaro, eu não sou esse cara. Mas sou um cara que eu respeito porque ele saiu do lugar comum, ele podia ter continuado como deputado ali. Sim. Saiu do lugar comum para tentar fazer algo diferente. E sem abrir mão de bons princípios e valores. Não é um cara que acerta todas, não é. Mas é um cara que até hoje eu vejo como uma pessoa bem intencionada. E isso acontece, gente, com qualquer liderança, tá? A partir do momento que a liderança ela começa a comprometer os seus princípios e valores, essa liderança também tem que ser destituída. Mas se alguém que está com visão de crescimento de país e comprometida com bons princípios, bons valores, querendo guardar a vida, querendo a liberdade individual, nós precisamos de apoiar essa pessoa. Nós não podemos colocar no lugar dessa pessoa um outro candidato que fala abertamente e nessas pautas tão destrutivas para a família. Não só isso, né? Fechar a igreja, silenciar o cristão e muitas outras coisas que são muito graves para nossa democracia, para o nosso estado, né? E Ciro, a gente falou que, né, do município, do estado, da federação. Quais são os seus planos para esse ano?
Ou para os próximos anos? Pastorzão, bom, vamos lá. Eu tô como vereador aqui em Belo Horizonte. Graças a Deus, eu em 1 ano de mandato consegui aprovar 2 leis. Legal, muito o bom. que é muito difícil. Quando eu cheguei na Câmara, eles falaram para mim assim, olha, pra você aprovar uma lei aqui, isso é 2 anos. Nossa. Então, assim, eu acho que Deus abençoou muito, sabe? Isso não é nada, não fui eu, nem a minha equipe. Claro que, assim, o trabalho da minha equipe é monstruoso, é 90% eles e eu só o final ali, entendeu? Mas eu acho que Deus tem colocado uma bênção diferente ali sobre os vereadores da nossa capital. Legal. Tem muita gente boa ali querendo construir uma cidade. E aí eu fui muito abençoado de ter esses 2 projetos, consegui mais de 1,5 milhão de destinação para um hospital durante esse período de Covid. Então a gente conseguiu fazer uma força política muito forte. Conseguimos restaurar uma quadra também no bairro Pompeia, se não me engano. Então, assim, a gente fez muitas ações legais. E com isso o mandato acabou crescendo. Né? Muita gente se identificando, muita gente pedindo o meu nome aí para uma possível pré-candidatura a deputado estadual. E o que eu digo é o seguinte, o meu nome sempre vai estar à disposição para o povo. Se é para melhorar, se essa é a próxima missão que Deus vai me dar ou não, não sei, mas eu tô pronto para que, se for essa, a gente conseguir seguir nesse caminho e ajudar o nosso estado, ajudar o nosso povo. É isso que a gente vê acontecendo com pessoas que são fiéis, né? Ser fiel no pouco e eu te colocaria sobre o muito. Isso também se adequa para quem resolve problemas. Se você é fiel em resolver poucos problemas, Deus vai te colocar para resolver muitos problemas, né? E se Deus está te guiando nesse caminho e se der tudo certo, for essa direção, que Deus possa te abençoar com capacidade, com inteligência, sabedoria, discernimento espiritual e direção do Espírito Santo para onde você estiver, você fazer diferença, viu? Como tem feito. Tem feito no meio dos seus amigos, no meio da sua comunidade de fé, sua igreja, tem feito na nossa cidade. Então tenho convicção que aonde você estiver, Deus vai te usar muito. Amém. Como é que o pessoal te segue, te acompanha? Pessoal, pode entrar lá no meu Instagram, que é @CiroDeDadoPereira. Então essas são todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, você acha lá. Ou então só digitar no Instagram Ciro Pereira, já aparece lá. Legal. A minha fotinha lá, pode me seguir. Então, tudo que o Ciro falou e deu de dicas, né? Você pode já aplicar com toda certeza. No Instagram dele, já pesquisa, já dá uma olhada. Pode fazer pergunta lá também. Eu tento sempre responder todo mundo, viu, gente? Às vezes é muita pergunta, mas uma hora eu respondo, tá? Pode mandar lá que a gente responde. E manda mesmo, sabe? Eu acho que vale a pena essa troca e essa interação. Às vezes até de um momento assim nascem amizades, nascem projetos, nascem uma coisa ideias, que eu faço questão é de receber as pessoas no gabinete. Porque ali, para mim, é a casa do povo. São representantes do povo. Então, eu gosto demais. A pessoa fala assim, Ciro, queria conhecer um pouco mais de política. E eu não pergunto, porque às vezes a pessoa fica assim, pô, mas eu não votei no Ciro, vou lá. Pode ir, eu não vou fazer essa pergunta se você votou em mim, se você não votou, não vou te constranger, porque eu trabalho para a cidade. E trabalhando para a cidade, eu trabalho para as pessoas que estão ali. Então, se você mora aqui em Belo Horizonte, ou se você também não mora, e quiser vir conhecer um pouco mais, nós vamos estar ali de braços abertos, porque eu acho que a boa política, a política do bem, é essa, onde a gente abre espaço para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, para que as pessoas possam até falar assim, poxa, que legal, não conheci esse trabalho do Ciro, mas olha como é que ele faz política, olha como é que as coisas são, olha como é que a gente pode progredir. Eu recebo muita gente que se interessa por política. Eu recebi pessoas já que querem se candidatar em 2024 para vereador, e eu dou dica. Sim. Porque eu não vejo essas pessoas como meus concorrentes, eu vejo essas pessoas como pessoas bem intencionadas. E, na verdade, é o que a gente querem precisa, ajudar. né? A gente precisa de uma reforma política, a gente precisa mudar o jeito de fazer política no Brasil. Eu falo assim, que na política tem muita podridão? Tem muita coisa suja? Tem, mas tem como você não se sujar. E eu sou foi bom você tocar prova viva disso, porque quando o prefeito me pediu esse voto, ele perguntou, o que você quer? Você quer obra? O que você quer aqui? Eu falei, eu não quero nada, eu quero escola funcionando, eu quero comércio aberto, eu quero povo empregado, eu quero ônibus com horário flexível, eu quero mais frota de ônibus, é isso que eu quero. E ele não gostou e falou que nunca mais ia me receber na prefeitura. E pelo menos ele cumpriu a promessa dele nesse sentido aí. Interessante. Entendeu? Porque muitas pessoas pensam isso da política e por isso não querem se envolver, não querem votar, não acreditam, não querem nem participar disso. E, de fato, da mesma forma que nem todo pastor é ladrão, que nem todo padre é pedófilo, nem todo político é corrupto, né? É isso, eu acho que todo o ambiente, qualquer ambiente que você vai ter gente bem intencionada e gente mal intencionada. Agora, se você fala assim, não, eu já desisti de política, todo mundo que eu apoiei quebrou minha confiança, eu acho que você tem que pensar o seguinte, pessoas são passíveis de erros, mas se você desistir da política, de votar em alguém, de acreditar em alguém, você está abrindo mão do seu país. Você está abrindo mão do legado, do futuro, das crianças.
de uma construção de Brasil melhor. Então, você não pode abrir mão disso. Ela acha que ela tá atrapalhando o candidato, mas ela tá atrapalhando a própria vida, ela, sabe por quê? A descendência O que acontece? Quando a pessoa fala assim, eu vou anular o meu voto, você tá ajudando quem tá na frente. E muitas vezes é um candidato que você tem aversão ao que ele tá falando, mas você tá ajudando ele quando você anula o seu voto. Então, não anule o seu voto. Pense, pesquise. Gente, a pessoa perfeita, nem para casar a gente acha a pessoa perfeita. Perfeição existe, né? É só Jesus Cristo. O resto, meu amigo, é nós aqui. Então você tem que escolher um, entendeu? E o Ciro tem uma história, né, Ciro? Você tá ali na sua igreja há muitos anos, é muito conhecido na sua região ali. E se alguém tem alguma dúvida, pode ir atrás da sua história e vai ver que ela é testificada, né? Ela é na hora. Eu falo, coerente, pastorzão, né? Que antes de política, de tudo mais, eu tenho uma coerência com a minha família, né? Com as pessoas que estão ali comigo, com as pessoas que acreditaram em mim. Então, eu acho que a maior coerência do ser humano é ser coerente com as pessoas que estão com ele. É ser coerente com a família, com os pais. Eu acho que o pastor Hernandes fala uma frase que eu replico ela. Talvez eu sou o maior replicador dessa frase e ele nem sabe. Quer dizer, sabe que eu já falei com ele. Que é, a política não corrompe. Ela revela o coração corrompido. Legal, muito boa. Então eu acho que isso é pra tudo. Sim. Quando você fala assim, dê poder à pessoa... Dinheiro, fama... Você vai ver qual é o coração daquela pessoa. Só exponencializa o que já estava ali dentro. Exatamente. Então, assim, a gente não pode desistir porque você está desistindo do seu país. E a gente não pode desistir, pastor. A gente não pode desistir da nossa nação. A gente não pode desistir da nossa cidade. A gente precisa de posicionar. Sim. E outra coisa, eu vou dar outro recado aqui, gente. Porque, assim, eu, por ser político, passei por isso e vejo muito isso e se atrapalha muito. Eu não estou pensando em mim, não. Que é o quê? Muitas vezes a pessoa quer apoiar um outro candidato, mas tem um vizinho que vai sair que não tem a menor chance. Mas a pessoa fala assim, eu vou apoiar meu vizinho. É o cara do gás, o cara da farmácia. Eu vou ficar sem graça com ele. Meu amigo, deixa eu te falar. Fica sem graça, não fala com ele assim, irmãozão, deixa eu te falar. Ô, minha amiga, eu acho que você não tem muita chance, não. Vamos apoiar alguém que pensa como a gente pensa. Quem sabe você ajuda essa pessoa a construir melhor a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Porque isso a gente precisa dar um choque de realidade nas pessoas, porque tem muita gente que às vezes não tem preparação nenhuma, não tem vocação nenhuma. Inclusive, outra pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, analise o candidato, veja se ele tem vocação, se ele realmente se preparou para estar ocupando o cargo que ele quer ocupar. Então a gente precisa desse conjunto de coisas e não na base da amizade. Sim. Você vai escolher alguém que vai escrever as leis do seu país, da sua cidade, do seu estado, baseado na amizade. Você vai pôr alguém para dirigir seu carro que não sabe dirigir só porque é amigo? Não dá. Então, assim, a gente precisa também de ter um pouco mais de conhecimento político geral nesse sentido para a gente escolher melhor. Precisamos ser mais estratégicos também, porque às vezes a gente divide os nossos votos e ninguém que nos representa ganha, né? Porque tá tudo dividido. Uai, tem um pastor de uma igreja aqui em Belo Horizonte que na igreja dele saíram, acho que 18 candidatos. Nossa. Igreja grande. E não elegeu ninguém. Então, assim, é realmente isso. Gente, vamos apostar aqui. Quem nós temos aqui? 5 bom que dá pra apostar? Se eu não me engano, isso aconteceu na última eleição para prefeito em Belo Horizonte, né? Sim. Nós tínhamos talvez 2 candidatos cristãos e dividiu o voto entre os dois e não representou nada. Não representou né? ninguém. Então, assim, a gente precisa de focar também qual é a pessoa que tem condição e pra gente cobrar também, viu, gente? Eu falo assim, isso serve pra mim. Eu sou vereador aqui em Belo Horizonte, mas eu falo com todo mundo. Não gostou de alguma votação que eu dei ou você não sentiu firmeza? Me cobra, fala, Ciro, eu queria explicação sobre isso. Olha, chegou essa notícia pra mim, isso é verdade? Isso não é? Questione, vá atrás. A gente que é político, muitos políticos têm medo do povo, eu não tenho não. Sabe por quê? Porque eu tenho coragem, mesmo coragem que eu tenho pra pedir voto pras pessoas na época de eleição, eu tenho coragem também agora, depois de eleito, de falar pra elas, não, qual é a sua dúvida? A gente que é político, a gente não tem que esconder, não. A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que representar, tem que escutar a população, porque muitas vezes a população escuta uma manchete mentirosa e replica. Sim. Então vem conversar, vem questionar, porque eu acho que esse é o papel do cidadão também. Construir uma relação, né? Porque não adianta também vocês votarem em qualquer pessoa e falar, agora, já votei, fui na urna. Acabou o meu. A minha... É uma parceria a longo prazo. Não, exatamente. Você tem que estar ali, você tem que estar cobrando, tem que ver como é que essa pessoa está fazendo. Se ela não concorda, se ela saiu daquele propósito que ela se propôs, eu acho que você tem que ir lá e puxar a orelha dessa pessoa e falar assim: você não prometeu isso aqui durante a sua campanha. Você está indo num lado totalmente oposto. Eu te falo isso porque eu já fiz isso com candidatos que eu apoiei no passado.
Já fui confrontar e falar, ó, cara, isso aqui que você falou que você ia fazer, você não fez. Por que você não fez? Me explique, o que mudou? E aí a gente tem que confrontar, porque essa é a verdadeira consciência política. Não é simplesmente dar o voto, mas acompanhar as pessoas que nós ajudamos a eleger e também as que a gente não ajudou, mas que fazem parte do corpo político, vamos dizer assim, a gente tem que acompanhar, a gente tem que cobrar essas pessoas, a gente tem que caminhar perto, porque a gente viu que na pandemia o quanto que a política ela pode ser benéfica e o quanto que ela pode atrapalhar a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente acompanhar ali, ó, de pertinho. Legal. Ciro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui Eu mais que uma agradeço. vez, sempre somando, sempre agregando valor, sempre disposto a ajudar, sei da correria, sei da agenda, mas o seu interesse de fato e o seu compromisso é de participar e de cooperar. Eu fico muito feliz com isso, viu? Obrigado. Valeu mesmo pela conversa. Obrigado eu, pastor. Para mim é sempre uma honra, fico muito feliz de estar aqui. Eu me sinto muita vontade, sabe? Quando eu estou aqui, sinto realmente que a gente está entre amigos aqui, pessoas querendo realmente um Brasil melhor, uma nação mais consciente. E isso passa também muitas vezes por isso aqui. Uma liderança religiosa, chamar ali vereadores, sei que já vieram outros parlamentares aqui, de questionar essa turma, falar, me fala aí como é, como que vocês se posicionam. Eu acho que é isso. É confrontar essas pessoas para que outras pessoas também possam conhecer o nosso trabalho, mas mais do que isso, poder acompanhar, poder falar assim, poxa, essa pessoa me representa, essa pessoa está fazendo um projeto legal, ou não gostei, mas quero ir lá questionar. Eu acho que é a gente criar essa oportunidade de aproximar cada vez mais as pessoas. Porque antigamente a política era aquele cara de terno, intocável. Você não tinha contato ninguém com ele, fala. Eu acho que hoje é muito pelo contrário. A gente tem que estar em todo lugar. Se eu pudesse, eu me dividir 2, 3, 4, 5, 6, 10. Não dá. Mas a gente sempre tenta encaixar e atender todo mundo, porque esse é o nosso papel. O papel do político é servir. De fato, hoje eu olho para a cidade de vereadores, a gente está bem servido ali, tem um grupo bom, né? E fico feliz que para as próximas eleições, agora para deputado estadual, também tem muita gente boa chegando, muita referência que a gente não tem tá dúvida. num momento assim que você fala assim, cara, não tem quem votar. Pelo contrário, tem boas pessoas pra gente votar. Eu acho que é um momento bom da nossa nação. Eu acho que é um momento de transição, é um momento de construção. E essa crise toda é uma grande oportunidade pra gente crescer e viver coisas ainda melhores. Amém, viu? Eu acredito nisso. Tamo junto, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Você que tá no Spotify aí, dá pra compartilhar no Stories do Instagram. Se você tiver no YouTube, olha, não paga nada pra curtir, não paga nada pra se inscrever, você não pagou nada pra assistir, não. E você gasta questão de segundos, né? E ativa o sininho. Boa, essa é boa. Às vezes eu esqueço do sininho. Ativa o sininho que faz toda a diferença e compartilha isso nos seus grupos de WhatsApp. Às vezes você não sabe explicar com as suas palavras, às vezes você não consegue construir ali uma linha de raciocínio e tem um podcast prontinho aqui, tem uma série prontinha pra você compartilhar e ajudar muitas pessoas a votarem bem, a votarem com consciência e nos ajudarem na construção de um Brasil diferente. É isso aí. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.